Um levantamento comprovou a distribuição desigual de médicos nas 5 regiões do Brasil. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Mauro César, que é presidente da Associação Médica aqui no estado do Maranhão. Dr. Mauro está comigo aqui, participando ao vivo do Bom Dia. Dr. Mauro, bom dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia, Adalberto. Obrigado pelo convite. Estamos aqui agora em tempos de pandemia, falando virtualmente, mas agradecendo a participação do seu programa mais uma vez. Obrigado. Bom, esse levantamento foi feito pelo Conselho Federal de Medicina e eu lembro que em 2018 a própria Associação Médica do Brasil a AMB fez um levantamento também com essa demografia médica no país. Essa pandemia, ela não mostra, de certa forma, um problema que já é histórico no Brasil em relação a essa desigualdade na distribuição, doutor Mauro? É verdade, Adalberto. Você lembrou bem um estudo feito pela Associação Médica Brasileira em 2018, a qual eu represento. Atualmente sou vice-presidente da Associação Médica Brasileira para a região Nordeste e presidente da Associação Médica do Maranhão, então represento a AMB aqui no estado. Esse estudo que a AMB fez em 2018, ela constatou aquilo que o Conselho Federal de Medicina já havia afirmado e que nós temos constatado com frequência, que na verdade não existem falta de médicos, mas existe uma má distribuição de médicos. E por que existe essa má distribuição de médicos? Porque não existe uma política de Estado, eu envolvo também questão do governo federal e todas as instâncias administrativas, para fixar o médico no interior. Numa gestão passada federal, nós tivemos um programa, que incluiu a participação de médicos estrangeiros com o intuito de atender as populações mais distantes, com uma justificativa de que os médicos brasileiros não estariam disponíveis para atender essas populações. No entanto, a Associação Médica Brasileira, ela sempre teve uma proposta muito clara e específica para facilitar e promover essa distribuição. A proposta seria a realização de concurso para a carreira de Estado. Por que os médicos se concentram nos grandes centros? Porque justamente não existem plano de cargos e carreiras, não existem condições de trabalho, não existe, por exemplo, um fomento à educação continuada nos locais mais distantes. Eu vou pegar como exemplo o judiciário. Hoje você vê, por exemplo, concurso para juiz, concurso para promotor, onde você tem um plano de cargos e carreiras com um salário digno, com uma condição de ascensão, e desta forma, o juiz e o promotor, ele vai se situar em qualquer município do país onde ele for colocado. Da mesma forma, a classe médica entende que a realização de concurso público, federal ou estadual, para médico do SUS, colocaria médicos nos municípios mais longínquos, porque o médico vai ter um salário digno, de acordo com o que estabelece a Federação Nacional dos Médicos, que hoje seria um piso de em torno de R$16 mil para 40 horas semanais. Ele vai ter um plano de cargos e carreira, ele vai ter condições de trabalho e, com isso, com certeza, haveria um interesse para qualquer município, por mais distante que seja. Doutor Mauro, nós temos os números aqui, como o senhor diz, não é falta de médicos, porque a média, inclusive, da população é comparável aos Estados Unidos e ao Japão, por esse levantamento aqui do Conselho Federal. Agora, o Maranhão aparece aqui no dado do IBGE, exatamente entre um dos 5 estados onde há um número pequeno de médicos em relação ao percentual da população. Essa situação persiste hoje aqui no estado? Quais seriam os caminhos para a gente avançar nesse aspecto, além daqueles que o senhor já citou? Sim, o número do Maranhão também ainda são pequenos. Mas, mesmo assim, eles não estão abaixo do que preconiza a Associação Médica de Saúde, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde estabelece que o ideal seria um médico para cada 1.000 habitantes. Hoje, nós temos no Maranhão uma população em torno de 7 milhões de pessoas e nós temos registrado no Conselho Regional de Medicina em torno de 8 mil médicos. Isso dá uma média de 1,1 médico para cada 1.000 habitantes. É claro que alguns médicos não estão na ativa, alguns já não estão atuando. No entanto, nós temos, inclusive no sul do estado, médicos de outros estados, como o Piauí e o Pará, que também atuam em alguns municípios do Maranhão. O que deixa o Maranhão, ainda assim, dentro do que preconiza a Organização Mundial de Saúde.
a um médico para cada 1.000 habitantes. Em São Luís, por exemplo, nós temos, na região metropolitana de São Luís, nós temos em torno de 1 milhão, já chegando à próxima, pegando toda a região metropolitana, em torno de 1.300.000 habitantes, para uma população em torno de quase 4.000 médicos, o que dá 3,3 médicos para cada 1.000 habitantes. É importante dizer que nós, hoje, em algumas regiões, elas têm já uma, digamos assim, inflação de profissionais. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, se abriu mais faculdades de medicina do que toda a história do país. A população de médicos ela tem crescido de forma bastante acelerada. Para você ter um outro dado interessante, nos últimos 50 anos, a população brasileira ela cresceu 119%, ou seja, ela cresceu 2,2 vezes. E a população de médicos, ela cresceu 665%, ela multiplicou por 7,7. Então, nós vemos que não é uma questão de ter mais necessidade de médicos, mas sim a questão da distribuição. Por que nós temos carência nos interiores? Se nós pegarmos, por exemplo, os municípios dos interiores, muitos médicos eles trabalham sem mesmo um contrato de trabalho formal. Se você verificar, a maioria desses médicos, eles não têm carteira assinada. Hoje trabalham com contratação de pessoas jurídicas. A realização de concursos públicos no Maranhão foi feito há algum tempo atrás para o programa do governo do estado para atender os municípios com menor IDH, que é a Força Estadual de Saúde, porém foi um número que atendeu aquilo que nós estávamos reivindicando, que é o concurso público, mas atendeu uma necessidade pequena. Nós entendemos que a melhor opção seria concurso público federal para a carreira de estado de médico, e dessa forma atenderia todos os municípios, por mais distante que sejam. Na órbita municipal e estadual, também da mesma forma. A estabilidade, ela se dá principalmente na forma do concurso público. Os médicos municipais, que trabalham diretamente para os municípios, ele precisa ter uma garantia não só de boas condições de trabalho, mas também de estabilidade na sua relação trabalhista com o seu contratante, que no caso seria a Prefeitura Municipal de cada unidade do Estado. Obrigado, doutor Mauro, pela entrevista mais uma vez aqui no Bom Dia. Muito obrigado.